Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre algo que tem ministrado muito no meu coração e compartilhar com você que talvez que esteja desesperançoso ou frustrado, enfim, não sei qual é a estação da sua vida, mas que essa palavra possa falar ao seu coração. Em Lucas 5 fala assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então assentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e a todos lance as redes para a pesca. E Simão disse: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, eu vou lançar as redes. Gente, eu quero trazer hoje para vocês essa palavra: lance a sua rede. Sabe, eu tô aqui numa praia aqui da minha cidade e um pescador, geralmente, quando ele lava suas redes, isso significa que, principalmente para Pedro ali naquela situação, ele tinha saído de uma noite que não foi uma noite muito boa, né? O mar não estava muito para peixe naquele dia. Então ele estava lavando as suas redes, terminando ali o trabalho. Talvez triste também, porque ele ia voltar para casa dele sem a provisão, sem o alimento, sem o sustento, porque ele era, querendo ou não, um empreendedor ali, né? Ele trabalhava com a pesca, então era o sustento, era a sua fonte ali de recursos. E talvez frustrado, sem expectativas, lavando já sua rede, encerrando ali os seus trabalhos, porque, enfim, não foi um dia legal. Mas o interessante é que, mesmo quando a gente pensa que tá tudo perdido, que tá tudo já era, já acabou, a gente tá frustrado, sem expectativas de nada. Mas aí Jesus entra em cena, né? Ele chega na praia, ele entra no barco de Pedro e ele fala para ele lançar a sua rede. E depois que ele obedeceu, ele lançou a sua rede. Ele teve uma pesca que foi tão grande que os barcos começaram a afundar. E a partir dali também a gente vê que ele segue Jesus, que ele caminha com Cristo, que ele se torna pescador de homens. E com essa palavra ela me ensina algumas coisas e eu queria também compartilhar com vocês sobre isso. Ela primeiro, Deus ele encontra Pedro, ele não encontra Pedro ocioso, ele não encontra Pedro sem fazer nada, mas pelo contrário, ele encontra Pedro ali no seu dia a dia, no seu cotidiano, lavando as suas redes ali na praia. Então, Jesus nos encontra no nosso cotidiano, na nossa vida comum, sabe? Se você acha que o Senhor não pode se revelar ou que, enfim, a sua vida, o seu dia a dia tá chato, tá naquela rotina, naquela loucura, mas mesmo em meio à nossa loucura, à nossa rotina, o Senhor, ele aparece. Ele aparece para nos dar esperança de novo. Ele aparece para nos dar vida de novo. Alegria nos olhos de novo, sabe? Por mais que não esteja acontecendo, isso não significa que Deus não está ali. Isso não significa que o Senhor não pode fazer algo. E continue, continue, continue trabalhando, continue honrando ao Senhor no seu dia a dia. Não desista. Continue, continue. E o esperar é difícil, eu sei. Esperar, continuar ali e mesmo sem ver. Mas o Senhor nos convida. Existe um propósito no esperar, existe um propósito no processo, sabe, da nossa vida. A gente muitas vezes está ansiando demais por que algo aconteça. Isso é bom, a gente ter expectativas, a gente ter sonhos, projetos, mas existe um processo, existe um tempo e talvez isso aconteça, talvez não, mas enfim, continue sendo fiel, continue sendo fiel.
Pergunte ao Senhor o que Ele deseja, pergunte ao Senhor o que Ele quer na sua vida, onde que Ele está querendo te direcionar, ou o que Ele está querendo te ensinar com essa situação, sabe? E obedeça. Obedeça, a gente é teimoso pra caramba, né? A gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer agir do nosso jeito. E Jesus nos ensina através de Pedro até, hein? Pedro era teimosão. Ele foi teimoso algumas vezes. Mas essa atitude dele é uma atitude até mesmo para nós pensarmos um pouco sobre isso e falarmos, nossa, o dia não foi legal, eu tô frustrado, deu ruim a noite toda, eu conheço esse mar, eu sei o que tá aqui, talvez Pedro já esteve lá muitas vezes para pescar. E mesmo diante disso, ele foi humilde e obediente, falou, tá bom, o Senhor tá falando para eu ir lá no fundo, para eu lançar minha rede, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, mestre. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele lançou a rede. Depois que ele obedeceu, um milagre aconteceu ali. Um milagre aconteceu na vida dele. E com certeza ele conseguiu ele levar o recurso para casa dele, ele mais as pessoas que estavam com ele. Então a gente precisa andar em obediência. Muitas vezes a gente não vê o milagre do Senhor acontecer também por desobediência, por teimosia. Então vamos obedecer a palavra do Senhor. Vamos obedecer às suas ordens, ao seu comando. Ah, Vitória, mas eu não tenho comando. Então espera. Espera, continue ali. Continue sendo fiel. Continue perseverando. Uma hora o Senhor vai te dar uma estratégia. Uma hora Ele vai te dar uma direção. Mas não desista, cara. Não desista, gente. Continue persistindo. Continue ali na praia. Continue pescando. Continue. E o Senhor, nessa palavra, Ele falou muito comigo sobre isso. Lance a sua rede. Lance a sua rede ao mar. Lance a sua rede. Ou seja, calma. Talvez no seu jeito, da sua forma ali, não foi bom ainda. Mas agora eu quero que você vá, faça a mesma coisa, mas agora eu vou estar com você. Eu vou estar no negócio. Eu vou fazer o milagre acontecer. E acontece, gente. Acontece. Acontece. Então calma. Calma. Que daqui a pouco Jesus chega na praia. Ele entra no seu barco. Na verdade, ele já tá contigo. Mas você só tem que. Nós só temos que esperar, confiar nele e obedecer aos comandos dele que nós veremos o milagre acontecer. Então, lance a sua rede ao mar, gente. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. E não desista. Curte esse vídeo. Compartilha se essa palavra edificou a sua vida. Deus abençoe você, gente. Até o próximo vídeo.